Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, você, meu querido ouvinte, que está aí do lado de lá, dessa maravilhosa internet. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Matemática Sem Aula aqui no Dá Licença. Eu me chamo Everton, para variar, sou o anfitrião aqui desse nosso bate-papo. Estou de novo com o Edu. Olá. Vacilão que tá falando na licenciatura, muito bom deixar isso claro. Também estou com a Helena. Oi, eu não fui maluca de mudar, eu continuo fiel à licenciatura. Então você é maluco em continuar, tudo certo? Foi isso. Também estamos aqui com o nosso querido furto do João e do Gabriel Amari, que agora é nosso novo integrante do Olá. Matemática Sem Aula. Fala um pouquinho mais, Mari, sobre você, Tomás, pessoal te conhecer. Sobre mim? Meu nome é Mariana. Eu tô na licenciatura, não vou mudar, como alguns aqui, né? Você vê que é um assédio moral, assim, gratuito. Pois é. Um episódio em que a gente não zoe o Edu pela tara dele em matemática não é um episódio de podcast do Matemática Sem Aula. Exatamente. A parte de matemática é só o Edu, sem aula fica com a gente, entendeu? Eu já tô acostumado com isso já. Pois é, gente, como vocês já ouviram a vozinha aí, também estamos com o nosso querido mestre Carlos Matias. E aí, pessoal, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês. Show de bola. E hoje tem uma convidada muito mais que especial, que é a Thaís, também da UF, uma intérprete livre, professora. Olá! É um prazer estar com vocês aqui hoje. E é isso, gente. Como vocês já viram aí no título, hoje vamos falar um pouquinho sobre inclusão, sobre Libras, sobre dificuldades de acesso, dificuldade de entrar na faculdade, se manter para alunos surdo-mudos. E vamos levar o bate-papo. Espero que seja um bate-papo tão leve quanto tem sido os últimos. E vamos lá, né? Deixa eu só te corrigir um negócio, Everton, rapidinho. Não é Claro. de uma atenção, não, tá? É só uma observação. Ainda mais para vocês que querem saber um pouco mais sobre isso. Esse termo mudo, ele é muito rechaçado na comunidade surda, tá? Normalmente nós chamamos só de surdos ou deficientes auditivos. Esse termo surdo, mudo, não existe. Até porque a maioria, 99% dos surdos não são mudos. Eles não têm problemas nas cordas vocais. Eles só não falam porque eles não escutam. Entendeu? Tranquilo. Muito obrigada, Thaís. Eu acho que uma coisa que todos nós aqui temos, isso mostra, e pelas conversas que nós tivemos anteriormente também, que pouco se fala sobre os surdos, sobre a formação, inclusive, para ser intérprete. A gente estava discutindo isso, que a gente não sabia exatamente qual curso que se faz. É uma coisa que muitas poucas pessoas têm acesso a essa informação. E aí, por isso a gente quer começar perguntando como que foi a sua jornada acadêmica, o curso que você fez, o que te motivou nesse caminho, o que te fez ter interesse por essa área, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Claro. Então, gente, eu costumo dizer que, eu falo isso para todo mundo que me pergunta, eu costumo dizer que eu tenho 2 línguas mães, que é o português e a Libras, porque os meus pais são surdos. Eu sou coda, esse é o termo que a gente usa para filhos de surdos, tá? E é aquilo, eu cresci aprendendo as 2 línguas simultaneamente, porque o meu pai ele é surdo mesmo, ele não fala, mas a minha mãe é uma surda oralizada. Um surdo oralizado é aquele que aprendeu a falar. Ele fala normal, como eu estou falando aqui. Então, minha mãe me ensinou as 2 línguas simultaneamente. Por exemplo, ela falava janela e ela me ensinava o sinal. Então, eu fui aprendendo os 2. Foi por isso, eu desde pequena, né, aprendi, mas eu sempre tive muito interesse em aprender mais, até porque existe muito esse mito, né, de que codas sabem muito, sabem tudo. Não, gente, não sabem. Eu, inclusive, conheço vários codas que não sabem nada. Mas, assim, depende do quão interessado a pessoa está e do quão interessado os pais estão em ensinar, sabe? Porque às vezes ficam, deixa, porque ele não quer aprender, mas precisa, sabe? É necessário. Eu já vi muitos casos desse tipo. E também depende do nível de instrução que os seus pais têm. Por exemplo, o meu pai ele tem só o ensino médio, a minha mãe tem ensino fundamental, ou médio também, não lembro agora. Mas, assim, eles não sabem, na época que eles estudaram no INES, há muitos anos atrás,
de lá, dos anos de 1900 e pouco até agora, muitos sinais foram criados, sabe? Até porque a Libras, ela é uma língua nova, ela foi reconhecida em 2005, 2002, 2005. Então, assim, ela é muito nova, então todo dia tem sinal novo. Todo dia eu aprendo mais, eu vou falar um pouco mais sobre minha trajetória também. Como eu falei, eu sempre tive interesse de aprender mais, então eu entrei no curso normal de Libras, na PURJ, não sei se vocês já ouviram falar, em Niterói. Eu fiz 4 anos de curso lá. Eu quis entrar do nível 1 mesmo, porque eu quis absorver tudo. E é muito engraçado, porque a gente vai vendo coisas que a gente nunca viu, sabe? Porque a gente usa muito a datilologia. A datilologia é tipo soletrar. A gente não sabe o sinal de alguma coisa, ou quando a gente esqueceu, a gente pode soletrar. Por exemplo, o sinal de casa é esse aqui, casa. Eu esqueci que o pessoal não tá vendo, né? Tá só ouvindo, mas enfim, só para vocês não. Eu posso ou fazer o sinal de casa, ou eu posso escrever casa aqui, na datilologia. Mas essa datilologia é só em último caso, tá? A gente usa mais sinal. Porque imagina você fazer uma frase só escrevendo assim, vai demorar muito, né? E aí eu fui aprendendo vários sinais, desde o nível 1 ao nível 6 que tinha lá, né? E aí depois eu falei, não, eu quero fazer mais. Por quê? Eu não podia atuar ainda como intérprete. Porque é um curso normal, é que nem um curso de inglês, que você entra, mas beleza, você não pode ensinar, você não vai poder... Só tem o conhecimento daquela língua, você não pode fazer nada com aquilo. Aí eu falei, não, eu quero fazer um curso de extensão. E aí eu fiz um curso de extensão para intérprete e tradutor-intérprete. Aí eu fiz 3 anos também de curso na Mackenzie. E aí, hoje eu sou apta a interpretar. Aí, hoje mesmo, já sempre interpretei, né? Para os meus pais, lógico, e para os outros turcos. Mas hoje eu interpreto na UF as aulas. Eu sou intérprete bolsista da UF. Eu interpreto para várias matérias. E eu dou aula no ProLen também. Já tem 1 ano que eu dou aula no ProLen. E é isso. Essa é a experiência. Nossa, Thaís, que bacana. Acho que todos nós aqui que estamos ouvindo, é uma história que prende muito e só quer saber mais, e muito interessante mesmo. Eu acho que isso dá um gancho muito grande, que você falou, que não só que a gente contatou você por causa você está lecionando para um aluno na matemática, né? Mas você já falou aí que você está lecionando para vários cursos. Eu acho que isso puxa um gancho muito grande do que a gente gostaria de perguntar em seguida, né, Edu? Então, já puxando, né, para o meu lado, que é a matemática, que é como é ser uma intérprete de Libras para um aluno da matemática. Porque a matemática ela tem muitos símbolos e tem toda uma linguagem que é muito própria. Inclusive palavras que o Everton estava comentando comigo, né, sobre o exemplo de conjunto e grupo, que são estruturas diferentes, mas, se eu não me engano, o símbolo é o mesmo na Libras. Então, como que funciona essa questão de você interpretar, quanto de, né, tem várias outras palavras na matemática que, assim, você não encontra num dicionário de português, tipo seno, cosseno, logaritmo, são expressões muito características só dessa área. Como é que funciona isso? Exatamente. Olha, gente, esse semestre passado, eu tive essa matéria, né, com o Carlos, foi maravilhosa, porque não tinha nada de matemática, só tinha edição. Nossa, eu achei a aula maravilhosa, de verdade. Foi perfeito. Só que uma vez... Por isso a gente gosta tanto. Só que tem uma vez não, umas 2 ou 3 vezes aí que eu tive que substituir outro intérprete na aula de cálculo. Gente, que pavor, misericórdia, horrível, porque assim, eu sou horrível em matemática, para começar. E aí eu não entendia nada que a professora estava falando. Aí você pensa, cara, como é que eu, que não estou entendendo nada que a professora está falando, vou tentar passar para um surdo? Cara, assim, aterrorizador, porque ela ainda usava uma lousa. Ou seja, aí o surdo vai olhar pra onde? Vai olhar pra lousa que tá ali ou vai olhar pra mim? Gente, era um pavor, assim, absurdo. E coisa que, assim, eu nunca vi na escola. Por exemplo, na escola a gente não dá derivada. E aí, falando sobre derivada, eu fui aprendendo tudo na mesma hora. Que, tipo assim, a gente vai intercalando, né? A gente vai substituindo, assim. De 20 em 20 minutos a gente troca. E eu sempre pedia pra eles começarem primeiro, porque nesses 20 minutos, pasme, eu aprendia, sei lá, 50 sinais novos. E aí, sinal de derivada, coisas que eu nunca nem tinha visto na
minha vida. E aí, no final, até pedi desculpa pro Matheus. Eu falei, Matheus, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não entendi nada. Eu acredito que você também não tem entendido nada. Ele falou assim, não, até que eu entendi. Eu consegui olhar pra lousa, acompanhar um pouco vocês. Mas é um pouco complicado essa questão de dar lousa e não sabe pra quem olhar. Assim, foi, assim, horrível. Aí eu percebi o quê? Porque tem algumas matérias, quando a gente vai interpretar para uma determinada... Tipo, a gente tem um calendário, sabe? A gente tem um calendário e a gente sabe quais turmas a gente vai interpretar. E aí, os professores normalmente nos colocam no Classroom. E aí, a gente pode entrar no Classroom, dar uma olhada na matéria, se não sabe aprender. Só que eu não estava nessa do cálculo, porque não era a minha matéria. Então, tipo assim, eu não tinha como olhar o que a professora ia dar no dia. Gente, foi um pavor. Mas, assim, as outras matérias que eu tinha dificuldade, eu ia lá olhar, procurava os sinais, porque é aquilo, gente. São sinais muito específicos. A gente não tem como saber de tudo. E quando a gente não sabe, é o que eu falei, a gente usa datilologia. Aí a aula de cálculo foi basicamente datilologia. Horrível, né? Mas é o que deu pra fazer. Então, uma coisa que eu queria falar aqui, já metendo o bedelho no meio do meio, quebrando o roteiro todo, Everton. Já cheguei. Assim que é bom. Assim que é bom, pelo amor de Deus. Cara folgado. Foram me chamar, tá vendo? É isso que dá. O Thaís, o que eu acho bacana disso que você fala, sabe o que é? É porque muitos professores, assim, isso eu sei que na escola é assim, na verdade acho que nem professor, assim, é todo mundo que sabe muito pouco sobre Libras, assim, dentro do senso comum, as pessoas acham que o intérprete de Libras, ele está traduzindo palavra por palavra, como se fosse é apenas uma questão, quer dizer... Como se fosse uma legenda automática gerada do YouTube, né? Eu vou falar uma coisa e a Thaís, ela vai simplesmente fazer as coisas lá naquele sentido que você falou de ou soletrando ou coisa do gênero. E o que eu fico assim, muito assustado, mas assim no bom sentido, que eu acho que por isso que eu estou querendo destacar isso, é que os professores que trabalham, por exemplo, dando um curso de cálculo e que vão contar com intérpretes como Thaís, como tantas outras e outras maravilhosas que estão trabalhando pelo Sensibiliza na UF, fazendo esse trabalho tão importante junto com a gente, eu acho que assim, a consciência da importância que né, Thaís, a gente ter um conhecimento específico sobre aquela área que a gente está se envolvendo na interpretação. Então, se você está fazendo interpretação de matemática, a Thaís não tem uma formação em matemática. Então, isso é uma coisa que dificulta. Quer dizer, é uma comunicação mediada por Thaís. Né? Thaís está fazendo uma mediação entre professor e entre o estudante, a estudante surda. Então, eu acho que nesse sentido, por exemplo, eu quando estava dando o curso de novas tecnologias, eu estava junto com Thaís, assim, e Rosângela fazendo a interpretação, eu sempre tentava, por exemplo, falar frases mais curtas, ser mais pausado, em vez de falar um parágrafo imenso, falar frases mais curtas e mais estruturadas, assim, para poder facilitar essa mediação. Então, isso eu queria só destacar, assim, pela fala da Thaís. Então, o pessoal que é professor aí do Instituto de Matemática, que está aí ouvindo a gente no podcast, a importância que de repente, conversar com o intérprete, né? Quer dizer, como é que eu posso fazer, Thaís, para poder te ajudar? Como eu posso... Porque, às vezes, o professor vira para o quadro e manda brasa, né, Thaís? E ele conta com você como se fosse ficar só traduzindo as palavras e é muito importante falar, talvez até construir acordos, consensos sobre algumas noções, sobre esse exemplo que acho que foi o Everton, não, foi o Eduardo que falou sobre a questão de que a gente tem um conceito matemático que a gente chama de grupo, que na verdade é um conjunto que possui uma operação definida ali dentro com certas propriedades. Quer dizer, é um conjunto com alguma coisinha a mais, né? E, às vezes, na hora de fazer a interpretação, de repente a Thaís, que não
não tem obrigação de saber, e talvez não saiba, pela própria formação que teve, o que é um grupo em álgebra, né? Quer dizer, ela, na hora de fazer a tradução, ela cabe usando o símbolo de conjunto, que ela imagina um grupo, um conjunto, enfim, isso aí dentro do universo simbólico, na hora de Libras, que você está falando rapidamente e Thaís tem que fazer uma escolha, tem que tomar uma decisão, às vezes essa é meio que uma planificação, né, da fala oral, é meio que planificada dentro da Libras, numa questão simbólica. Então, assim, eu não queria me estender muito, nem assim, interromper a Thaís, mas eu só queria destacar isso. Acho muito importante assim, que os professores que estão sendo mediados por esses intérpretes, e essas intérpretes maravilhosas como Thaís, que a gente possa conversar com elas. E aí, Thaís, me ajuda? Como eu posso fazer? Como é que a gente pode ter alguma dificuldade, algo que eu possa fazer para poder ajudar, algum consenso, algum combinado? Isso é tão importante, né? Mas beleza, galera. Sem contar que muitas vezes, né, os professores não têm muita noção, por exemplo, isso que a Thaís trouxe pra gente, de que o aluno surdo não é só ter a tradução, né? Como que ele olha ao mesmo tempo para o que o professor está mostrando na lousa e olha para a Thaís. Então é muito importante o professor também se abrir para essa troca, para ele começar a pensar de que forma ele pode pensar nessa aula, de que seja melhor assistida por esse aluno, né? De que não possa, por exemplo, atrapalhar. Ele tem que adaptar, e muita gente não faz essa adaptação. Uma coisa que ajuda muito mesmo, tipo assim, cara, já vai me ajudar demais, é falar devagar. Aí é outra coisa também, que essa professora de cálculo, ela usava a lousa, ela falava rápido pra caramba, e é aquilo, gente, não adianta, você pode ser fluente em inglês. Imagina você ouvindo uma pessoa falando rápido pra caramba em inglês, por mais que você seja fluente, você tem que ter aquele tempo de tradução na tua cabeça. E aí é o que a gente chama de português sinalizado, quando isso acontece, quando a pessoa fala muito rápido. Você não tem tempo de tentar interpretar mesmo o que a pessoa está falando, você só quer passar. E aí, quando a pessoa fala rápido, essa tradução, é claro que ela vai sair da pior forma possível, porque você não está botando ali, a Libras é uma língua, ela tem a sua regra própria, ela tem sua estrutura própria. Eu preciso mudar as palavras de lugar. No português, por exemplo, a gente usa SOV, que é o sujeito, verbo, objeto. Eu vou para casa. Em Libras, não. Em Libras, a gente usa SOV, que é sujeito, objeto e verbo. Por exemplo, eu, casa, vou. E aí, quando fala muito rápido, a gente não consegue fazer esse tipo de... Isso é só um exemplo, tá? Tem muitas outras regras. Essa reconstrução para poder Exatamente. Porque é muito rápido. E a pessoa vai falando muito rápido. Se eu tentar mudar, ela já falou três outras frases que eu já perdi. E aí também vai prejudicar a tradução. Acho que a gente tem muito isso de que acha que a inclusão na educação, por exemplo, é o aluno se adaptar à escola, o aluno se adaptar à universidade. Nunca um movimento oposto, né? Escola e universidade tentando se adaptar para receber aquele aluno. Viu? Podcast bom é esse, que a gente foge do roteiro, começa a conversar, expor as nossas dúvidas. Vai? Só que a Thaís falou que ela não entendeu de cálculo. Relaxa, a gente também não entendia. Isso. Eu consigo ver isso em todos os alunos que fazem cálculo. A gente estava entendendo. Quem dirá você? A gente ficou pena, de verdade. A gente entrou com essa loucura e também não entendia nada. Tá tranquilo. Gente, era um desespero e ficava estampado na minha cara. Eu não conseguia nem disfarçar que, tipo, nossa, eu tô passando bem. Eu tava tipo assim, puta fuck, que é isso que eu tava falando? E o pior, quando eu tentava acompanhar também pela lousa, porque, tipo assim, ela falava e escrevia ao mesmo tempo, rápido pra caramba, e aí ela já tava, por exemplo, falando a segunda linha, eu tava lá na primeira, fazendo da teologia. Nossa, gente, que loucura. E quando ela começava corta, imagina o corta que era ali. Tadinho dele, né? A gente vai falar o nome, mas eu ainda acho que teve a mesma professora que você fez a datilografia, porque a gente sentia exatamente assim. A gente tava começando a selecionar a primeira frase, ela já tava no terceiro parágrafo, sabe? Já tava indo lá embaixo. E a gente no português já tinha essa demora pra assimilar, né? Imagina essa passagem para uma outra língua. Então, imagina, gente. É surreal. Expondo a professora, hein? Não, ninguém sabe o nome. Nenhum nome foi dito.
Mas se ela Sem ouvir, ela só expor ninguém. ela. É aquilo, né? A professora não fez por mal, estava fazendo o trabalho dela, só não pensou que tinha que parar e pensar nessa adaptação, porque Adaptar estava um pouco, recebendo um aluno que exatamente. precisava, né? Porque não é um pensamento que é recorrente. Muitas vezes os próprios professores não são informados de que podem ter, tipo, no caso dos alunos surdos, geralmente são porque precisa falar da necessidade de ter um intérprete em sala, mas a gente sabe que muitas vezes os professores... E tá assim, então então tem um intérprete. E é isso, o aluno e o intérprete que se resolvam. Eu continuo dando minha aula e eles Então, que se uma coisa virem. interessante que você falou, Helena, todo início de semestre, o Sensibiliza, ele faz uma reunião com os coordenadores de cada curso. E aí o dever da coordenação chamar todos os professores que vão lecionar para os alunos surdos. Só que a verdade é que eles não comparecem, entendeu? E aí nessa reunião eles ensinam como você pode adaptar a aula, como que é dar aula para um aluno surdo. E eu nem sei, na verdade, se a coordenação não passa para os professores ou se os professores realmente não participam, mas assim, é difícil ver eles na reunião, sabe? Acho que se eles participassem, pelo menos da reunião, eles iam, tipo assim, ter uma noção, mais ou menos, do que eles podiam modificar. Porque aquilo, né? Tem gente que tem a aula muito engessada. Ela não vai mudar. Ela dá aula daquela forma há 30 anos. Ela não vai mudar porque tem um aluno surdo. Ele que se vire. E aí fica complicado, né? Para nós. Para nós, intérpretes e alunos. Eu lembro que, porque a gente até discutiu aqui rapidinho uma vez, mas porque, por exemplo, o Edu agora mudou, mas antes disso nós 4 fazíamos matemática e licenciatura. Então, teoricamente, nós estamos nos formando para sermos professores e deveríamos ter essa formação também voltada para todos os alunos. E a gente teve em uma aula de 2 horas, uma aula sobre inclusão que falava sobre literalmente todas as inclusões. E foi isso, a exposição que a gente teve, a inclusão que não seja algo optativo, né? Porque a gente sabe que para buscar por fora são muito poucos que fazem. Então, a gente já não tem essa formação. Mas aí você vê toda uma preparação para, mesmo sabendo que não tem, vocês, fazem essa preparação para pelo menos conversar com os professores por fora, dar um suporte para além do que eles já deveriam receber quando foram formados, mas já que não receberam, vocês ainda estão se disponibilizando a poder passar, e a gente vê que mesmo assim não chega essa informação, é muito complicado. O Thaís, aí tem uma coisa legal pra gente falar, que é o Thiago, certo? Matheus. Eu tô com o Thiago na cabeça. Aí assim, Matheus. Aí o Matheus, você falou que a coordenação entra em contato. Eu recebi o contato da coordenação, mas tipo assim, uma semana antes do curso começar, e não teve uma convocação para reunião. Não sei se por causa da pandemia, assim, na verdade foi a primeira vez que eu estava muito em cima da hora, então não deu nem muito tempo de eu poder nem pensar muito o que fazer. Mas quando o Matheus chega, que é um estudante surdo e que não tem uma altíssima proficiência em língua portuguesa, isso é uma coisa que também as pessoas não sabem, elas acham muito estranho, às vezes, uma pessoa surda que não entende língua portuguesa, né, ou entende com alguma restrição, ou não é tão proficiente, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e também, Thaís, sobre... eu entendo que, ainda que o Matheus tenha vindo na universidade para aprender, né? Ele certamente veio nos ensinar um monte de coisa, né? Ensinar como a gente precisa saber mais sobre essa outra cultura, porque é um outro grupo, é um grupo culturalmente distinto, que a gente precisa compreender, a gente precisa entender essa dinâmica, né? E então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre um dado que me deixou estarrecido no período passado, que acho que foi a Rosângela que falou
para gente que na UF inteira, no período passado, tinha 8 estudantes surdos. 8. Só 8. Assim, na universidade, quer dizer, inteira, tem 8 estudantes surdos. E aí a gente, quem ouve isso, pensa assim, será que o pessoal não entra na universidade? Por quê? Porque eles estão sendo excluídos antes, né? E assim, e desses 8 que estão aí, talvez alguns saiam, talvez evadam por não conseguirem receber essa fineza pedagógica, essa adaptação pedagógica tão relevante para eles, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da Libras, assim, e como que a universidade, para você percebe que ela está se engajando. Eu vejo o Sensibiliza aí, como você estava falando, sobre essas reuniões. Isso aí é muito importante. Compartilhe um pouco com a gente dessas ações que a universidade traz, assim, para poder lidar com isso tudo. Beleza, eu vou falar um pouco rapidinho sobre a primeira coisa que você falou sobre o português e a Libras com dificuldade no português. Gente, faz sentido eles terem dificuldade no português. Não é a primeira língua deles. A primeira língua deles é a Libras. E como eu falei, ela tem uma estrutura gramatical diferente, ela tem as próprias regras. Então a gente não pode cobrar uma fluência do surdo. É claro, eu acho e concordo sim que eles têm que correr atrás de aprender o português, porque existe um empréstimo, lógico, a Libras ela é um empréstimo do português, né? Tem que saber português, mas a gente não pode forçá-los a isso. É que nem eu forçar vocês a ser fluente em inglês. Vocês podem ter dificuldade, podem não ser fluentes, não é uma obrigação. Porque, como eu falei, a primeira língua deles é a Libras, a gente tem que respeitar isso. E sobre a entrada dos alunos surdos na faculdade, não sabia que eram 8 alunos. Eu imaginei que fossem mais. Eu não sei se são 8 que estão na faculdade ou se são 8 que são assistidos. Porque ainda tem isso. Olha só, gente. Nós temos uma equipe pequena do Sensibiliza, de intérpretes. Então, não tem como a gente atender todos os alunos. Eu fico me perguntando como é que os alunos que não têm intérpretes conseguem passar. E aí eu fico me perguntando, será que eles já passaram e já não desistiram porque não tinha intérprete para mediar? Eu fico me perguntando isso. A gente tinha que investir mais em intérpretes dentro da faculdade. É uma faculdade grande, gente. Tinha que ter bastante intérprete. Eu sei que na UFRJ tem bastante intérprete. Por que eu não tenho? Eu fico me perguntando. Deve ser por isso que tem só 8 alunos. Mas eu acredito que tem alunos surdos, mais 8 só que são assistidos. Porque tem aquilo também, sobre o que o professor falou, que a gente faz muito em cima, a reunião, eles, né, eu não faço. É porque a gente tem que ver os alunos que vão puxar, quais matérias eles vão puxar ainda, entendeu? E aí, como é muito próximo, eles puxam e aí a gente fica, beleza, a gente tem que marcar com essas pessoas e tal. E tem aquilo, tem fila de espera. Acreditem, tem fila de espera. Então, por exemplo, eu solicitei, eu sendo surda, eu solicitei o intérprete, mas eu não sei se eu vou ser assistida porque eu não sei em que lugar da fila eu tô, porque pode ser que tenha outros surdos na minha frente. É bizarro, gente, é bizarro essa questão. Tenso, hein? Eu já vi muito disso também, muitos eventos assim que são feitos pela universidade, a dificuldade em conseguir intérprete para esses eventos, por uma dificuldade que não deveria existir, né? Pelo menos a gente deveria ter um acesso muito mais amplo aos intérpretes, justamente porque é um direito. A gente tem, inclusive, leis que assistem esse direito, e por que não está funcionando tão bem? Por que tem uma lista de espera se todos eles deveriam estar sendo assistidos, né? Exatamente. Concordo com a Helena. Durante o ano de 2021, eu fui monitor de pré-cálculo, e eu era monitor do Matheus, agora se eu não me engano, foi no segundo período agora de 2021. Eu tive muita dificuldade, porque primeiro que eu não fazia ideia de como lidar, porque foi, eu acho, na primeira ou segunda monitoria e não tinha intérprete. Eu fiz o que eu pude, mas a gente só foi conseguir intérprete para monitoria no final do período, tipo, nas últimas semanas. E óbvio que isso complicou muito, né? Teve muita... Nos poucos atendimentos que eu fiz com ele,
eu tirei dúvidas de coisa do princípio do período, a gente já estava perto da última prova, sabe? Então, até mesmo para a monitoria, que é uma coisa da universidade ali, que é para auxiliar os alunos, a gente não conseguiu, foi só muito no final. Então, é uma dificuldade que é muito presente, infelizmente. Eu acredito que essa dificuldade exista porque são poucos intérpretes. É pouco intérprete para muita aula. Eu tenho uma aluna de arquitetura que ela puxa assim, 8 matérias. 8, 9 matérias por semestre. Então, assim, ela quase ela toda faz a carga toda de intérprete, sabe? E é aquilo, são matérias, por exemplo, eu não sei se vocês são integral, mas as matérias os cursos integrais tem bastante aula, matéria, que é assim, de 9 às 11. Aí tem 5 alunos SUS que são de 9 às 11. A gente não tem 10 intérpretes para ficar de 9 às 11. E aí mais um aluno sem ficar assistido. São esses tipos de situação. Eu acho que se aumentasse assim, a quantidade de intérpretes, e é por isso que todo ano a gente divulga para os alunos, né? Porque para ser bolsista intérprete, a gente tem que ser aluno da UF. Mas para você ser intérprete mesmo é só por concurso, né? E aí são poucos concursados e são poucos bolsistas. Então, a gente todo ano divulga para essas pessoas que estão na faculdade, porque com certeza, né, dentro da UF toda, tem gente que tem algumas pessoas que saibam livros. E aí seria muito bom se a gente tivesse uma equipe maior. Caramba, Thaís, então você está fazendo o curso de... Então, você faz curso de... Eu faço enfermagem. Enfermagem. Aí quando você se formar, a UF perde Thaís como intérprete, é isso? Me perde, É inacreditável. Ou seja, a gente não vai conseguir, então, construir, digamos assim, uma cultura de interpretação dentro da universidade se a gente não consegue manter as pessoas, né? Que loucura, gente, isso. Eu fiquei sabendo por alto, não consigo afirmar para vocês, tá? Que no final do ano passado estava tendo uma seleção, ia ter um concurso aí para intérprete da UF. Tomara, assim, nossa, eu torço muito por isso. Seria muito bom. Nossa, é essencial. Isso é fundamental. O mínimo, né? Exatamente, o mínimo. E aí Thaís tem que fazer. Com certeza, voltar depois, ajudar a gente, se der, né? Nessa carga horária doida que já tem. Mas é muito complicado, né? E ainda tem isso que você falou, né? Por exemplo, você citou o exemplo de serem 5 alunos e 10 intérpretes. E muita gente acha que um intérprete por 2 horas já tá bom, né? Gente, não tem como. Não tem mesmo. Muito louco. É muito cansativo. Cara, cansa muito. Você tem que pensar em 2 línguas ao mesmo tempo. E, cara, é o que eu falo, o cansaço mental é muito pior que o cansaço físico. A gente precisa intercalar, senão não dá. O cérebro pifa. Sem essa possibilidade de troca, até dificulta o aprendizado da pessoa, né? Porque interfere na qualidade do seu trabalho. Então... Exatamente. É um agravante, imagino eu, que deve ser verdade por causa disso, né? Não é uma coisa que você vai conversando com seus pais, né? Que você se expondo, você tem que traduzir, pegar o que me pegou, traduzir uma coisa que você nem conhece, como o cálculo, por exemplo, que quem tá falando também não conhece muito. E fica nessa, tentando ensinar, porque você tá com a professora, você tá tentando ensinar alguém, algo que alguém tá falando, que você não tem a menor ideia do que é, na maioria das vezes, e ficar nessa corda bamba realmente deve ser um desgaste absurdo. Eu sei que, assim, os intérpretes que são concursados, se eu não me engano, agora é recente isso, tá? Porque antigamente não precisava só do ensino médio. Os intérpretes recentes agora, se não me engano, eles têm que ter o superior, tá? E isso é até bom, mas por agora, a curto prazo, não vai fazer diferença nenhuma, porque é o que eu falei, não adianta você ser formado em enfermagem se você vai interpretar para uma aula de matemática. Eu não vou interpretar só para os alunos de enfermagem, sabe? E aí, por agora, é claro que se tiver muitos futuramente, aí beleza, faz sentido. Eu que sou de enfermagem, interpretar para os alunos de enfermagem, vocês que são de matemática, interpretar para os alunos de matemática, mas não é assim que funciona. Tem poucos intérpretes. Isso aí seria o ideal, né? Seria perfeito, nossa.
Eu inclusive, tenho. Desculpa, Carlos. Tem um Não. aluno de informática, é o Fernando. E aí eu tô doida pra interpretar pra ele. Tô doida desde o ano passado tentando, mas eu não consigo, porque a carga horária não bate. Tipo, eu tenho aula nos mesmos horários dele, então eu nunca consegui. Mas eu seria louca pra interpretar, porque aí eu tenho propriedade pra interpretar sobre aquilo, sabe? Eu vou conseguir interpretar muito melhor. Porque às vezes a professora tá falando de uma forma que se eu passar dessa forma pra ele, seja um pouco mais difícil. Mas eu passando da minha forma que eu sei que ele vai entender, fica mais fácil. Seria maravilhoso. Mas eu não consegui ainda. Mas esse ano consigo, se Deus quiser. Isso aí. Show de bola. O que eu ia te perguntar, Thaís, é o seguinte: você acha que, por exemplo, se fosse possível para a universidade, aqui eu falo não só na UF, tá? Falo agora, o pessoal pode estar ouvindo a gente de outra universidade. Você acha que, de modo geral, seria bom para a universidade? Por exemplo, a UF tem o Sensibiliza, que é um centro, é algo que centraliza esse grupo de intérpretes / tradutores, libras, etc. Mas você acha que, por exemplo, seria uma coisa interessante que tivesse naturalmente dentro da universidade um Sensibiliza, que é mais central da universidade, mas que houvesse em cada curso, por exemplo, em cada instituto, tivesse, mil aspas, assim, um filhote do Sensibiliza, como fosse um mini Sensibiliza dentro de cada instituto, e que aí você tivesse um corpo de intérpretes localizado em cada instituto, que a gente pudesse trabalhar em conjunto nesses aspectos mais eu não digo capacitação matemática do intérprete, não é isso, mas eu digo assim, a gente ter pelo menos um fórum de debate com esses intérpretes, quer dizer, a gente tá mais próximo, vamos conversar um pouco sobre as dificuldades, vamos construir algumas convenções aqui dentro da universidade, vamos ver como que outras universidades vêm usando, quais são os acordos que há em torno dos símbolos matemáticos, se eles estão usando algum dicionário de algum lugar, de alguém que fez. Você acha que isso ia ajudar, ou você acha que é melhor estar centralizado na universidade e aí ter isso como funciona na UF, por exemplo? Eu acho que seria melhor da forma como você está falando, né? A gente ter um em cada instituto. Nossa, seria meu sonho, né? Porque aí você tá mais... A acessibilidade seria mais palpável, né? Não são só as aulas que estão ali no calendário. Tem eventos, tem outros tipos de participações que deveriam ter intérprete. Não tem, porque não está lá na carga horária, sabe? Se nós tivéssemos um grupo em cada instituto e vários intérpretes ali disponíveis, vai lá interpretar nessa hora para tal aluno. Isso seria maravilhoso, mas acho que por agora é um pouco utópico, né? Sim. Pode crer. Já puxando esse gancho de diferentes institutos e tudo mais, quais são os outros institutos que você trabalha, além de matemática, no caso aqui do IME? Você trabalha não, você interpreta no caso. Eu interpreto para... Esse último semestre eu interpretei para História da Economia, que era um aluno de Economia. Aí interpretei Matemática. Interpretei uma aula de Arquitetura. Mas foi por um pouco tempo, tanto que eu nem lembro da matéria. Gente... Interpretei um pouco de cálculo, 3 aulas só, graças a Deus. A gente fez por vocês. Cálculo não perdoa nem o intérprete, rapaz. Meu Deus, horrível, misericórdia. Eu fui pensar, 3 aulas já traumatizou, né, cara? Precisa de uma só, 3 então... Não, é uma só. Gente, eu saí da sala, assim, meu Deus, suando. Falei, meu Deus, nunca mais, eu quero voltar, nunca mais. Só que acontece, né, gente? Nós somos humanos, a gente adoece e precisa de substituição. O Edu fica quieto. Enquanto a gente fala de cálculo, falou que é difícil, ele fica quieto porque ele já sabe que nesse momento ele não tem lugar de fala. Falando, não, que cálculo é legal, que cálculo até que é tranquilo. Nesse momento ele não tem lugar de fala. Voltando à nossa raiz do bullying. Sim. Voltando à nossa raiz do bullying com o Edu,
uma informação muito importante, o Edu passou as férias estudando cálculo. Então, assim, é um amor por cálculo. Isso não é completamente verdade, não foram as férias. Foi aquele período antes de começar as aulas na pandemia. Gente, Tá pelo todo amor mundo de Deus, dormindo, todo mundo descansando, lendo comemorando, livro. Tava com férias estendidas, queria fazer... Gente, O Edu estudando cálculo. Thaís, Isso, gente, eu acho que eu fazia só essas. De fato, assim, no meu calendário só tinha matemática e suas tecnologias, novas tecnologias, né? E história da economia. Por quê? A nossa carga horária de bolsista é de até 12 horas, é que nem a monitoria, sabe? Só que a gente não faz 12 horas, porque a gente tem aula também. Então, por exemplo, ano passado eu fazia, sei lá, 6 horas, sabe? 6 de 12. Porque era o que dava, entendeu? Pra fazer. Mas tem intérprete, bolsista e intérprete que faz 12 sim. Aí isso é outra coisa, porque a gente só pode fazer até 12 horas. Mas os intérpretes concursados não. Aí tem os intérpretes concursados de 20, de 40, aí eles estão na semana toda. Pode falar, Carlos. não, beleza. Eu só queria te perguntar uma coisa. De repente, tem um cara ou uma menina ouvindo a gente agora, pensando assim, puxa vida, e se eu quiser trabalhar como intérprete de Libras? Se eu quiser aprender Libras, quiser trabalhar como intérprete de Libras, me enfiar nessa área, você acha que é uma área promissora? Você acha que é uma área interessante? O Diogo agora falando profissionalmente nisso. E assim, qual seria o caminho? Seria fazer um curso no INES, aprender Libras primeiro, ou fazer um curso de Libras em algum lugar? Mas há alguma escola para intérpretes? Há uma formação, digamos assim, formal, acadêmica, para intérprete? Então, para ser intérprete e tradutor, tem um curso. Foi o que eu falei, eu fiz esse curso por 2 anos e meio, 3, não lembro agora. Mas para você fazer esse curso de intérprete, você tem que ter o curso básico, que são aqueles que eu falei que são mais 3 anos. Às vezes você tem que fazer a prova para realmente ver se você sabe. E aí sim, nesse curso de intérprete você vai aprender coisas da profissão mesmo de intérprete. Eu acho que essa profissão está crescendo muito, muito mesmo nesses últimos anos, graças a Deus, porque antigamente a gente não tinha essa visualização toda, agora a gente está tendo, que bom, eu estou tendo muita procura para as pessoas aprenderem Libras mesmo, e assim, não só por profissão, mas questão de inclusão mesmo, sabe? Eu acho que acredito que seja um dever moral que a gente tem, sabe? De poder mediar. E para dar aula que tem faculdade, tá? Faculdade você vai precisar de letras Libras. E aí sim você vai precisar ter capacidade para dar aula. Sim. Olha. Então o pessoal que tiver interessado aí já sabe já o caminho das pedras, né? Depois a gente vai deixar aí também os contatos aí da Thaís, lá na descrição do podcast. Vamos deixar o contato da Thaís. Pessoal que estiver precisando de uma fera intérprete. Pô, é tudo de bom. A Thaís arrebenta. A gente já entra em contato com a Thaís já. Né? A Thaís já também, se Thaís não puder, ela conhece aí um monte de outras feras também maravilhosas aí que estão lá no Super Sensibiliza aí da UF. Show de bola, Thaís. Estou feliz da vida de ter você aqui com a gente. Carlos, é verdade isso, gente. Olha, quando a gente entra, né, a gente já sabe de alguma coisa, a gente não sabe nada. A gente ouve intérpretes assim, que trabalham há 20, 25 anos como intérprete, você fica, meu Deus, ele é maravilhoso. E aí você absorve aquilo. Eu acredito que seja mais um jeito, sabe? Tem gente que interpreta mais engessado ali, tipo assim, muita expressão. Tem gente que vai lá e eu fico, eu quero ser assim também. A gente aprende muito, todo dia, é o que eu falo. Todo dia eu aprendo muito com esses intérpretes que são intérpretes há anos. Muito conhecimento, muita experiência. Muito bom. Principalmente se for alguém fazendo um curso de verão de cálculo, né, Thaís? Aí mesmo te procura, né? Que vai ser sua especialidade. Um cursinho de mestrado de matemática. Pô. Ai, não dá. E falando nisso, foi quando? Acho que foi ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Eu fui, antes de entrar pro Sensibiliza. Não, né? Quer dizer, é porque o Sensibiliza tem esses intérpretes, tradutores, e tem outros bolsistas que acompanham um só aluno. Por exemplo, eu, antes de entrar para esse grupo de intérpretes, eu era bolsista
intérprete também da Sensibiliza, só que eu não dava para vários alunos. Eu acompanhava uma só, que é uma doutoranda, surda. Ai, gente, foi muito legal, foi maravilhoso, porque ela estava fazendo doutorado, né? E era sobre biotecnologia, e é uma parada que quando eu era criança, eu já quis cursar. E eu falei, eu quero. E foi muito bom, só que ela desistiu, porque ela trabalhava, ela tem filho, e aí ela tinha um monte de coisa pra fazer, ela não conseguiu, mas eu fiquei super triste. Eu acho que eu fiquei mais triste do que ela, por ela ter desistido. Mas foi muito bom, uma experiência maravilhosa. E tá aí, já falando de biotecnologia e tudo mais, qual foi o curso mais aleatório que você viu assim, caraca, eu vou interpretar isso hoje? Então, foi o que eu falei, eu tô um semestre só no Sensibiliza. Então, eu só peguei poucas matérias, mas com certeza foi cálculo, assim, de longe foi cálculo. Fiquei, assim, aterrorizada. Eu acho que eu vou fugir, tipo assim, eu vou lá, vou dar um jeito de olhar o calendário de todos os alunos que fazem matemática, eu vou falar, esse horário eu não posso, esse horário eu não posso. E só vou disponibilizar horários que não tenham cálculo. Infelizmente, cálculo não é só matemática, tem muito curso. Engenharia. Eu interpretei pra engenharia também, mas não foi cálculo não, foi outra matéria, né? Não lembro qual foi, mas foi... Espero que menos pior. Não, até que foi mais ou menos, não foi de boa, foi tranquilo. Com relação a cálculo, foi maravilhoso. Pelo visto, não existe nada menos pior que cálculo, né? Pior que cálculo, quer dizer. Exatamente. Eu conheço a coisa pior que cálculo. Eu conheço a coisa pior que cálculo. O curso de análise de tudo. Análise na reta é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Fala sobre isso. É tipo cálculo, só que piorado. Muito piorado. Eu acho Bem que não piorado. dava pra piorar. A Thaís ia sofrer, porque a gente ainda usa, Thaís, assim, letras de outros alfabetos, sabe? Alfabeto grego, sabe? Então tem letras do alfabeto grego que você começa a usar. Então, assim, e fala, sabe? Para todo epsilon existe um delta, tal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então tem um teta, tal, que não sei o que. E aí os professores escrevem no quadro em linguagem simbólica matemática, entende? Então tem um símbolo de para todo, que é um A de cabeça para baixo, sabe? E aí tem, então, ou seja, aí seria uma coisa ainda mais agressiva em termos de tradução, porque você tem um professor falando língua portuguesa, escrevendo em linguagem simbólica matemática, e a Thaís tendo que fazer uma tradução para Libras. Imagina, tenso, gente. né? Eu surto. Imagina. Fale mais sobre as outras matérias aí, que são complicadas. Pra eu já Negócio de evitá-las. cálculo, tem cálculo diferencial, cálculo renal, quer dizer, nenhum desses é bom, né? Já preparando a lista de quais matérias ela vai fugir. Já tô ciente. Pior Não, que, viu pô, IME escrito lá, já pode fugir. Então, Thaís, a última pergunta que a gente preparou é a seguinte. Para motivo de comemoração para alguns e tristeza para outros, o presencial vai voltar, né? E aí, finalmente, não aguento mais EAD. Mas você já traduziu presencialmente? Assim, qual foi a experiência e qual dos dois você prefere? Assim, quais são as maiores dificuldades do presencial e do remoto? Como é que você se sente traduzindo? Eu acho que os dois aí têm pontos positivos e negativos, né? Mas todos os cursos vão voltar agora, certeza que todos vão voltar presencial. Eu achei que só as que demandavam as práticas voltariam. Então, Pode falar, Mari. tem algumas restrições em cada curso, mas a maioria acho que vai voltar presencial sim. Só que fica opcional para os professores escolher a modalidade. Alguns podem escolher dar totalmente remoto, outros totalmente presencial, outros com uma porcentagem presencial, uma porcentagem remota. Aí fica... Então, eu já interpretei presencial, mas não na UF. Ah, não, interpretei sim. Ai, como era o nome? Sabe aquele dia de premiações que tem na UF? Que aí dá troféu para os alunos, com maior CR, com melhor aluno. Já ouviram falar sobre isso?
Já ouvi falar, só não sei o nome. Eu também esqueci. Aí já interpretei esse evento na UF, já interpretei esse evento, mas assim, pra dar aula, assim, pra interpretar aula nunca, no presencial, só no remoto mesmo. Mas eu gosto do presencial porque você acaba se apegando mesmo, né? Você tem um envolvimento melhor com o surdo. Você pode ficar ali depois da aula tentando, ele pode tirar dúvida com vocês, e aí ele se sente mais à vontade, sabe? Pode tipo, não entendi, me explica isso aqui de novo. E aí eu vou lá e explico. Eu acredito que seja melhor presencial. Mas, como eu falei, tem pontos negativos. Por exemplo, eu não vou dar aula, eu não vou interpretar, por exemplo, só para um estudo de matemática. Vocês têm aula onde? Na Praia Vermelha? Gravatá. Isso. Então, assim, por exemplo, vocês que são da matemática... indo de um pro outro. Pois é. Vocês que são alunos da matemática, eu teria que dar aula, interpretar ali no Gravatá, de 1 às 3, por exemplo, e de 3 às 5 eu tenho que estar lá na Praia Vermelha, ou então lá no Valonguinho, tipo, no... Meu Deus, eu sou de enfermagem, esqueci o nome do estudo de enfermagem. Tá. Na enfermagem, fica impossível, sabe? Quando a gente tá online, a gente consegue entrar, entendeu? Pô, é só entrar no link, rapidinho eu consigo estar lá. Mas no presencial vai ser complicado. E outra coisa, nós temos alunos de outras unidades da UF. Então, não é o campus só de Niterói. Tem o campus de Rio das Ostras, de Volta Redonda. Então, assim, não tem como. A gente não tem como se teletransportar para lá. Eu não sei como vai ser, sabe? Os alunos surdos que são de lá. Eles vão ter intérprete. Porque nós somos os intérpretes dele por enquanto. Surreal. Esse é um ponto super negativo. Né? Pode ser que, inclusive, muitos deles queiram voltar ao presencial, mas tenham que se limitar a voltar de modo online para poder ter pelo menos o acesso a um intérprete, né? Exatamente. Se eu não me engano, esse Fernando, que é de enfermagem, ele é de Rio das Ostras. E vai ter matéria que é presencial. Fundamentos. Como é que você vai aprender fundamentos no remoto? Não sei como que vai ser isso. Muito triste. Com certeza. Acho que todo mundo aqui ficou até meio pensativo, porque é uma realidade que muitos de nós não temos contato diariamente, porque justamente acaba sendo muito invisibilizada. Tanto que justamente por essa invisibilidade que a gente tem esse pouco acesso, né? Pouco oferecimento de intérpretes, poucas pessoas que, inclusive, acabam conhecendo o curso. Você vê, por exemplo, você acabou escolhendo por uma questão pessoal, né? Você teve contato com seus pais e isso te motivou, mas a gente sabe que muita gente que não convive com essa surda não acaba se expandindo para conhecer as Libras, para poder, talvez até mesmo pensar em ser intérprete, né? Então é muito complicado quando a gente que não está nessa realidade se abre e ouve como que ainda tem muita coisa que precisa mudar, né? Eu fico super feliz, por exemplo, fiquei super feliz agora do interesse de vocês em chamar, porque é isso, gente, eu passo isso para vocês, amanhã ou depois vocês estão passando isso para outras pessoas, e aí vai talvez acender nessa pessoa o desejo de, poxa, eu quero fazer parte disso, eu quero poder mediar uma conversa, eu quero poder saber me comunicar. Eu não sei se vocês já presenciaram, se vocês já tiveram esse contato com o surdo, ninguém aqui sabe nada, né, de Libras, tipo nada, zero. Eu e o Everton, a Mari fez também. Eu e o Everton, a gente fez Libras 1. Então, eu não cheguei a cursar Libras na faculdade, mas quando eu era pequena, eu fiz um tempinho de um cursinho de Libras com uma tia minha. Então, assim, eu conheço algumas coisas, mas eu já esqueci a maioria do que eu aprendi lá. Porque como qualquer língua, né, se a gente não pratica, a gente vai esquecendo. Esquece. Exatamente. E aí, eu não sei se vocês já tiveram contato com surdos mesmo, assim, trabalhando, algo do tipo, mas você consegue ver que o desespero é da parte do ouvinte. O ouvinte fica desesperado. Você consegue ver que o surdo tá até te entendendo, você que não tá entendendo o surdo. E aí, é muito engraçado, porque eu vejo isso direto, sabe? Eu consigo ver que quem não tá entendendo, com certeza é o ouvinte. O surdo tá ali tentando passar, mas aí você entra em desespero, porque você começa aquele negócio de, cara, não tô conseguindo me comunicar. Esse é o sinal de falta de comunicação. E aí, é muito legal. Por isso que eu aceitei super feliz de vir aqui. Quem sabe ano que vem eu vejo vocês no Prolem comigo. Que interessante, hein? Isso aí. Essa questão do desespero foi uma coisa que eu senti, né? Quando
no negócio que eu falei da monitoria, a monitoria que ele foi, que não tinha intérprete, eu estava digitando no chat para ver se eu conseguia me comunicar. No Google até tem a função de legenda, tipo aquela legenda automática dos vídeos, também tem para o Google Meet. Só que não é um negócio que funciona muito bem, né? Ela não é lá a melhor do mundo. Então, assim, eu estava desesperado porque eu não sabia se ele estava conseguindo entender. E eu não sabia como perguntar, porque eu escrevia, aí às vezes ele demorava um pouco para me responder, e aí eu pensava, o que eu faço agora? Então é complicado, é muito complicado. Cara, eu imagino que seja mais desesperador para você por ser online, né? Eu acho que se fosse presencial seria mais fácil, você apontava, tentava fazer ali, mas aqui não tem como, né? Difícil. Eu nem sabia que tinha intérprete para monitoria, você falou que no final vocês conseguiram, né? Que bom. É o que eu tô falando, falta muito intérprete, falta gente para compor a equipe, sabe? Eu acho que ali eles conseguiram, porque desde o início do período eles estavam lutando para tentar ter um intérprete para os horários de monitoria. Acabou que no final a gente não conseguiu, eu marcava um horário extra com ele para poder ajudar ele, né? Então eu acho que o que faltou mesmo foi até questão de horário, da gente conseguir encaixar o horário ali, é complicado. Uma coisa que eu lembrei agora é que, tipo assim, o Sensibiliza tem a equipe, né, deles, mas eu lembro que no ano passado, no final do ano, a Mariana, que é a coordenadora do Prolém de Libras, e também foi minha professora, ela entrou em contato comigo falando que, perguntando se eu podia acompanhar um aluno surdo de economia, porque ele já estava 3 semestres sem conseguir intérprete para essa matéria. Nossa. E aí eu receberia uma bolsa só para ele, sabe? Só para estar com ele. E aí, é o que eu tô falando, o Instituto de Economia que ia investir, não era a faculdade toda em si. Na verdade, eu não sei como funciona, mas enfim, eu sei que é o Instituto de Economia que ia investir no aluno. Aí, poxa, eu achei legal, porque se todos os outros institutos fizessem isso, né, a gente teria mais intérpretes e mais alunos assistidos. Ai, muito legal. Nossa, muito bom ter essa troca com você. Eu acho que a gente vai surgindo até mais perguntas, que é muito bom te ouvir. Cara, e já passou 1 hora, né? Vai dar 1 hora. A gente nem parece. Exato. O tempo voou. A gente nem percebe. Te agradecer muito aí, Thaís. Foi muito show de bola a tua participação aqui. A gente está fazendo no jornal um número especial, assim, dedicado a essa questão. Então, esse podcast aqui, ele é uma parte integrante dessa ação do Jornal da Licença, e a gente vai ter ainda textos, a gente vai ter entrevistas também, e com outras pessoas que também atuam na parte de educação matemática, com ênfase para o surdo. Então, são coisas que a gente vai estar reunindo tudo dentro desse número do jornal. E eu acho que vai ser importante para a gente centralizar dentro do próprio Instituto de Matemática e Estatística da UF uma referência de informação importante, de debate sobre essa questão de sensibilização, né, para o pessoal estar ligado. Quer dizer, a gente não tem como resolver tudo de uma hora para outra, e esse nome Sensibiliza, né, que foi escolhido aí para poder ser o nome do setor lá, eu acho muito feliz, porque a gente precisa, na verdade, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente sensibilizar as pessoas sobre essas questões, a gente informar, a gente divulgar isso, para a gente conseguir engajar um debate, porque é tudo tão, assim, tão pouco sabido, tão pouco conhecido, que é difícil, às vezes, até de você engajar as pessoas no debate, porque elas nem sabem que elas não sabem. É verdade. Então, eu acho que a ideia do jornal, desse número especial, é trazer um grau de perturbação e de consciência do não saber. A gente não sabe. Então a Thaís veio aqui ensinar pra gente, o Matheus, nosso estudante, está vindo ensinar pra gente também. E a gente tem que aprender, tem que receber Thaís com muito carinho, tem que receber Matheus com muito carinho e aprender. Todo mundo lá do Super Sensibiliza, um beijo para Rosângela, para todo mundo lá,
muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu agradeci muito Thaís e Rosângela no final da disciplina, período passado, e agradeço aqui de novo, porque foi maravilhoso. Foi um show de bola, me senti muito acolhido, me ajudou muito. Eu estava assim, muito frustrado, sem saber o que fazer, e fui muito bem acolhido. Então, muito obrigado, Thaís, por esse trabalho maravilhoso que você faz, que Deus te abençoe e te dê aí muita força para conseguir tocar o barco aí para frente em vários cursos, para suportar todos os cálculos que possam surgir aí na vida. E eu fiz aqui uma rápida abobagem, uma homenagem aí para a nossa querida Thaís. Olha aí, Thaís. Everton, compartilha a minha tela aí, bota aí na tela aí, ó. Aí, Thaís, é pra você aí, isso daí, ó. Thaís é uma botafoguense roxa, né, não, Thaís? E eu com o cabelo do Vasco, cara. Então tá aí, ó o Botafogo aí, Thaís. Como é que você sabe? Não, pô, então, eu te sigo lá no Instagram, pô. Tem metade das fotos é tudo com Botafogo, pô. Eu falei, pô, vou botar a bandeira do Botafogo lá pra... Vou botar a bandeira lá do Fogão pra Thaís receber um carinho aí, ó. Eu não queria desanimar, não, mas eu quase tô desistindo do Botafogo. Eu nem acompanho mais. Mas assim, é meu time, né? Então... Mas adorei a homenagem. Por quê? Você é botafoguense também? Não, eu sou flamenguista, mas vale tudo, né? Tem que, né? É homenagem à convidada, entendeu? É isso aí. Hoje é todo mundo obrigada, Botafogo, gente. Aqui. Adorei! Valeu. Gente, adorei sinal muito pra você não com vocês. desistir. Aí, bom. Ó. Ai, muito bom. Muito bom, show de bola, então. Então, Everton, tá contigo, cara. Com isso, né? Acho que antes de encerrar, a gente queria fazer uma última pergunta que também não estava no script, mas é o que a gente falou. A gente vai conversando e a gente vai se interessando tanto e vai surgindo. Aí, Mari, quer fazer? Pode ser, vou fazer aqui. Então, você tinha falado que está fazendo enfermagem agora lá na UF. E aí eu fiquei curiosa de saber se você quer continuar como intérprete no futuro, se você quer conciliar as duas carreiras, ou se você quer só focar na enfermagem. Como é que vai ser isso para você? Cara, boa pergunta, Mariana. Porque assim, gente, eu sempre fui muito confusa com relação ao que eu queria ser. Como eu falei, já quis ser tudo. Desde biotecnóloga a astronauta. Já quis ser tudo. Não sei como eu fui para a enfermagem. Mas assim, uma coisa que eu ainda quero tentar, e eu acho que eu vou me sentir muito frustrada se eu não tentar, ser comissária de bordo. Eu sempre investi muito em línguas. Eu tenho o inglês, o espanhol, o Libras. Eu faço francês e eu sempre gostei muito. E uma carreira que iria, né, me fazer praticar todas essas línguas seria sendo comissária de bordo. Eu já fiz o curso, mas eu acabei passando para a faculdade. Eu falei, vou terminar para ter uma segunda opção, né? E aí eu vou terminar a faculdade e eu vou tentar entrar nesse ramo. Mas o que eu quero mesmo agora, no momento, eu sinto que para ser comissária mesmo. Mas é aquilo, eu não vou deixar de interpretar, como eu falei, eu não vou deixar de ter o contato, até porque os meus pais são surdos. Mas eu não vejo hoje, quer dizer, daqui a um tempo, né, como a minha primeira opção. Não vejo. Eu acho que falta muito... Como é que fala? Valorização, sabe? Nesse sentido. Mas, com certeza, é uma das opções. Não é a primeira, confesso, mas é uma das opções. A primeira é ser comissária de bordo. Eu não estava esperando por essa. Não. Eu também não. Acho que ninguém, né? Desejamos toda a sorte do mundo para você. Obrigada, gente. Com certeza. Realmente inesperado. E que no futuro a gente possa, inclusive, ter mais pessoas interessadas, né? A ponto de que possamos ter mais bolsistas, mais intérpretes que tenham também como primeira opção. Porque é muito legal o trabalho que você está fazendo, mas, assim, de certa forma, você está fazendo até para ajudar, você gosta, mas não é exatamente o que você deseja, né? Que a gente consiga trazer mais pessoas interessadas que possam levar isso como profissão por ser também o que elas querem, né? Tenham mais pessoas aí envolvidas nessa área. Verdade. Que é necessário. Sim, com certeza. E eu acho que quanto mais, embora nosso alcance seja pequeno e tudo mais, mas
tem informação, tem divulgação do quão importante é o trabalho que a Thaís faz como bolsista, que o Sensibiliza faz e tudo mais. É necessário ter essa divulgação mesmo para poder ter mais pessoas também entendendo o quão importante isso é. Igual a Thaís falou, de mais pessoas, acender aquela luz na cabeça dela de quero fazer isso, quero ter isso pra minha vida, mesmo não seja também a opção dela, que ela seja uma enfermeira que quer ser comissária de bordo, mas também na passagem da faculdade. E quer ser intérprete. Tem esse caminho para ajudar também, né? Para tornar acessível, né? Deveria ser natural, né? Todos nós falarmos em Libras e não ser algo tão místico, mas para dar uma melhorada. Exatamente, gente. É a segunda língua oficial. E a gente dá Brasil, né? A gente dá tanta importância pro inglês, espanhol, que é obrigatório na escola, e Libras mesmo não é. Até mais francês e alemão, conheço muito mais gente que fala língua. Até coreano, o pessoal já aprendendo a falar, mas Libras esquece completamente, né? Exatamente. Sim. E sobre o que você falou sobre a divulgação, eu realmente acho que tem que ter mais divulgação, porque, por exemplo, eu descobri que tinha esse grupo Sensibiliza no 7º período. No 7º período, gente. Não, no 6º período. Eu tô na faculdade há muito tempo, eu não sabia, eu sempre soube Libras. Tipo, não faz sentido, tem que divulgar. Com certeza tem muito mais gente assim que nem eu na faculdade. É isso, é necessário uma divulgação. E, Thaís, muito obrigado pelo tempo, pela conversa. A gente ficou muito grato mesmo, foi pra gente uma honra muito grande receber você aqui. Muito grato também pelo Matias participar de novo com a gente, né, de dar a visão dele como professor, essa experiência que ele teve em sala de aula. E eu acho que é isso, Thaís, que mais últimas palavras não, gente, pelo amor de Deus, tem que mudar a expressão. Últimas considerações, antes de terminar. Beleza, eu vou deixar meu número aqui no chat, para vocês terem meu contato mesmo, se quiser me chamar de novo. Como eu falei, eu vou estar sempre disponível. Obrigadão, Thaís. A gente vai também deixar aqui o... Coloca aí. Que a gente vai colocar lá, a pessoa quiser entrar em contato, aí, ó. Tá precisando, às vezes contratar para um evento, coisa assim, isso daí, Cara, é verdade. Falando sobre isso, como eu falei, eu já tô dando aula no ProLem há um tempo, né? E aí eu tenho alunos que não são só daqui do Rio, eu tenho alunos que são de São Paulo, Minas Gerais. E aí uma aluna de Minas Gerais tava tendo evento, ela é da UFMG, e tava tendo evento, tinha surdo, mas não tinha intérprete. Daí ela foi me chamou no WhatsApp, perguntando se eu podia entrar, ou algo do tipo, mas eu tava na rua, não tinha como. E aí seria bom, né, divulgar. Fiquei pensando também em outra faculdade aí que também não tem intérprete disponível. Triste. E Thaís, tem assim, tipo alguma tabela assim, de valores assim, para intérprete, assim, para evento? Por exemplo, a faculdade quer fazer um evento. E aí tem uma duração de, sei lá, 1 hora ou 2 horas. Aí tem assim, uma quantidade de intérpretes que seja recomendada, ou um tempo de troca, ou coisas do gênero, o valor a ser pago por hora, por participação, como é que é? Tem isso? Tabelado? Tem. Tabelado não sei, eu posso procurar, saber, aí eu te mando lá no Instagram. Mas eu sei que os intérpretes normalmente cobram por hora, varia ali entre 100 e 200, tá? Mais do que isso é exagero, e menos do que isso é impossível. Mas se o evento for até 1 hora, pode ter um intérprete só. Aí interpretando 1 hora, o que eu já acho pesado, mas pode. Se tiver mais de que 1 hora, precisam de 2. Porque os intérpretes, eles, na verdade, eles trocam de 20 em 20 minutos, porque é muito cansativo. E aí, essas 2 horas, por exemplo, seriam pagas 2 horas mesmo para cada. No caso, então, se eu cobro 150... e o meu amigo também, e a gente está fazendo 2 horas de interpretação, os dois receberiam R$300, entendeu? Entendi. E não 150 porque eu interpretei 1 hora e ele 150 porque ele interpretou 1 hora. Não, gente, conta como se fossem as 2, entendeu? Entendi. Porque tem que ficar ligado, ouvindo o que está acontecendo, porque aí você vai entrar no meio e tem que entrar já fazendo, tem que entrar já no clima. Legal. Isso é importante a gente saber, porque o pessoal que está ouvindo a gente aí já pensa, já na hora de chamar, já tem já
uma referência. Legal. Muito bom. Então, gente, eu acho que vamos encerrando por aqui, né? Já tem 1h10 aí de conversa, 1h10 que a gente pode estar aí já. Então, começando pela nossa estreante que vai ficar com a gente sempre, a Mari. Eu com essas finais, Mari. Então, amei participar do episódio de hoje, foi ótimo. Principalmente receber a Thaís, obrigada. E espero estar aqui mais vezes, é isso. Lena. Acho que foi um episódio muito bom, todo mundo aqui é muito legal, é muito bom essa troca geral, que a gente possa ter mais episódios, que a gente possa talvez ter a Thaís aqui de novo futuramente, trazendo mais alguma coisa, e que a gente esteja sempre expandindo nossos temas, né? Tentar sempre sair da nossa bolha e descobrir coisas novas. Muito obrigada, Thaís, por ter trazido tanta informação pra gente. Edu. Eu também quero agradecer muito a Thaís, porque eu aprendi muita coisa aqui, né? E foi um episódio muito legal, eu adorei participar, adorei a conversa e espero que a gente possa fazer mais coisa aí pela frente. Professor. Maravilha. Queria agradecer a todo mundo, todos vocês aí que estão na tela, o Everton, Eduardo, a Helena, a Mariana e, claro, a Super Thaís. Assim, muito prazer estar com vocês de novo. E estamos juntos, vamos continuar aí nessa luta e sempre reforçando aí essa sensibilização aí que é tão importante e necessária. A própria Thaís. Ai, gente, eu queria agradecer, eu adorei mesmo passar esse tempo, realmente parece que passou muito rápido, não parece mesmo que a gente está 1 hora aqui falando, a conversa fluiu. Na verdade, eu tava um pouco nervosa, né, de entrar, falei, meu Deus, se eles me perguntarem alguma coisa que eu não sei, eu vou ficar nervosa. Mas, assim, fluiu de uma forma maravilhosa, parece que eu conheço vocês há um tempo já. E até a próxima, muito obrigada. A gente agradece muito e... gente, muito obrigado a vocês que ficaram aqui ouvindo com a gente. Muito obrigado por me dar licença por ser plataforma mais uma vez, pro podcast. A gente fica muito feliz, tá, gente? Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, pela conversa, realmente foi super calma, super tranquila, muito boa. A gente tava com muita saudade de fazer isso aqui também, eu acho que isso posso falar por todos nós, que a gente tava, com a saudade de poder se reunir, conversar e entender mais da vida também, porque sempre acaba que vem surgindo mais coisas. Eu acho que é isso, gente, até a próxima. Muito obrigado pela atenção, pela retenção de vídeos, no caso, né? Até mais, tchau, tchau. Tchau, espero ver vocês lá no Graguatá, hein? Eu almoço lá, hein? Se me verem, me chamem, falem comigo. Não me ignorem. Vai gritar, Thaís! Pode deixar. 4 malucos do fim do mundo que estão tá aí. Vou furar aquela fila lá, enorme. Ai, muito bom. Valeu. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, gente. Então, gente. Valeu.